Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Davi, ele ora com todo o seu coração ao Senhor naquelas aflições, naqueles dias difíceis. Mas Davi conhecia também o seu coração e não deixou de colocar diante de Deus a realidade, sempre contando com as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Salmo 69, agora versículos de 5 a 7. Davi diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Observe que Davi coloca diante de Deus a necessidade. Há muitos inimigos, adversários maldosos, e ele tem uma esperança. O Senhor, Deus, a minha esperança é o Senhor. Mas ele não deixa de reconhecer que ele também é pecador e que ele também precisa das misericórdias do Senhor por quem ele é. Senhor, eu não deixei de confessar os meus pecados. Senhor, eu não deixei de reconhecer quem eu sou. Senhor, eu não deixei de contar a Ti as minhas transgressões. Portanto, o fato de Davi buscar nas misericórdias de Deus é porque ele, quando ora, clamando por auxílio, não está confiando em sua justiça. Ah, Deus, me ajude porque eu sou bom, eu sou melhor do que os outros. Ah, de forma alguma. O clamor de Davi é o clamor de um homem aflito, que tem uma verdadeira esperança em seu coração. Que apesar das circunstâncias, apesar de tudo, e apesar dele mesmo, apesar de tudo que está acontecendo fora, mas também de tudo que acontece dentro dele. Ou seja, a firme esperança de Davi é que as misericórdias de Deus são muito maiores do que não só a situação, como também do que os próprios pecados dele. E então ele coloca diante de Deus a sua confissão, porque ele de fato sabe que não é por méritos que será atendido graciosamente, mas pelas misericórdias que vão ao encontro de homens pecadores, mas que confiam no Senhor. Davi se coloca diante de Deus assim. Mas é interessante que ele ainda mostra um outro sentimento importante aqui para com o povo do Senhor. Ele tem um cuidado com o povo. E nisso ele já mostra que homem excelente para ser um rei. Os melhores líderes são exatamente aqueles que não usam da política para se beneficiar, ou do sistema para se beneficiar. São aqueles que fazem da sua vida um instrumento para beneficiar outros, ou seja, um verdadeiro prazer em servir. E aí é importante um detalhe: se você quer servir a pessoas, então sirva como Jesus disse, que a tua mão direita ou a tua mão esquerda não veja o que a outra faz. Portanto, realmente se preocupar para com o outro é não chamar atenção para si ou não fazer uso dos outros para se beneficiar. Veja, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Então, Davi, vendo a situação, ele preocupa-se com aqueles que sofreriam danos caso ele sofresse dano. E ele então coloca diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia, se foi por erro meu, se o que sofro foram os meus pecados, que não tenho negligenciado em confissão, que o Senhor, ó Deus, poupe aqueles. Ou seja, Davi tem cuidado. Porque os homens maus, eles vêm para destruir. Matar, roubar e destruir é algo que os homens maus fazem sem nenhuma dó nem piedade. Eles não querem saber se são crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Matar, roubar e destruir é próprio da maldade cega dos homens. Então, Davi sabe que outros podem ser prejudicados por causa da maldade dessas pessoas. E ele clama por eles.
E veja que Davi, então, não está só intercedendo por si. Ele está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas, Senhor, também tem misericórdia deles. Davi, então, está pedindo misericórdia porque reconhece que ele mesmo poderia merecer danos, merecer certos problemas, certas angústias, certas lutas, mas Davi também está intercedendo para que Deus tenha misericórdia dos pequeninos lá que estão em alguma relação para com ele. E assim, versículo 7 ele diz, tenho suportado afrontas por amor de ti. Essa é uma das características que já mencionei algumas vezes, ser uma das fortes características de Davi. Davi, ele realmente suportava as lutas quieto, calado, glorificando a Deus. Ou seja, ele estava sempre atento ao fato de que Deus não só era aquele que livra, mas Deus tantas vezes pode ser aquele que esteja provando o seu coração, aquele que esteja levando ele pelo vale da sombra da morte. Então Davi suportava. Isso eu sei que não é tão fácil, mas é importante que o cristão ele aprenda a suportar as lutas da vida, os adversários, os inimigos, os homens maus, com paciência e perseverança. Porque, de um lado, Deus usa esses homens maus. Me diga, como você aprendeu a ter paciência? Como você desenvolve firmeza e perseverança? Como você aprende a lidar com problemas difíceis, se não quando Deus coloca você no vale da sombra da morte, usa pessoas más tantas vezes que causam tristeza e angústia a você, como aconteceu com Davi, e que é nesse vale da sombra da morte que você percebe que entrou sem paciência e saiu com paciência, entrou sem perseverança, saiu com perseverança, entrou mais preocupado, angustiado e saiu mais tranquilo. Então, pense também nisso. Pense que é no vale da sombra da morte que também somos talhados, que também somos trabalhados, que também Deus opera em nossas vidas. Dessa forma, precisamos também ter paciência e suportar, inclusive por amor ao Senhor, para que Deus seja glorificado em todo o processo e principalmente no final dele. Mas lembre-se que, como nós falamos, Davi é o homem que aponta para Jesus. E nisso ele mostra o Cristo que suportou as muitas afrontas. Diz a palavra do Senhor em Mateus 27, a partir do versículo também 27, que os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Por amor do Pai e por amor do seu povo, ele suportou tudo isso aqui. Observe que ele suportou calado. E antes, quando ainda estava no Getsêmani, sendo capturado, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, se eu quisesse, pediria ao Pai e ele mandaria legiões de anjos. Ele destruiria todos os homens maus, mas ele suportou as afrontas por amor do Pai, por amor do seu povo, como diz Romanos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, veja como o Senhor realmente mostrou seu amor para com aqueles que confiam nele, para com a sua igreja naquela cruz. Então, siga assim, confiando no Senhor e pedindo que Deus dê graça para que você também suporte lutas, para que Deus seja honrado na tua vida, você seja trabalhado e assim possa ser abençoado com um viver melhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua palavra.
Obrigado, Senhor Deus, porque não nos deixa. Ajude-nos a ter paciência nas lutas, mas também, Senhor, possa tantas vezes livrar teu povo dos homens maus, que nos cercam constantemente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perseverar, sim, nunca desistir, não importa o que façam, que nós possamos ser como Davi, um homem que nunca desistiu e que confiou que o Senhor o guardava, cuidava dele e do Senhor vinha a vitória. Assim também, Deus, derrota os nossos inimigos. Vence nossas batalhas, Senhor, e glorifica teu nome, por amor de ti mesmo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.